Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E hoje nós estaremos conversando, refletindo sobre uma mensagem de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e que se encontra publicada no livro Passos da Vida. Essa é uma obra com mensagens de diversos espíritos, entre eles André Luiz. E ele, no capítulo 11, traz para nós a mensagem intitulada Saúde e Equilíbrio. Nós leremos a mensagem e faremos uma reflexão sobre aquilo que André Luiz quer nos transmitir, mostrando para nós, acima de tudo, a grande importância de ter saúde e equilíbrio. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Nós não temos como ter saúde sem termos o equilíbrio. Então André Luiz começa dizendo para nós o seguinte: para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo. Veja bem, prometa a você mesmo. E aí ele começa, são 10 itens que ele coloca para nós. O primeiro: colocar-se sob os desígnios de Deus, cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Como podemos compreender isso? Veja que ele começa dizendo colocar-se sob os desígnios de Deus. Esse já é um grande desafio para nós, porque muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar as condições que nos são trazidas através das leis divinas, através da lei da causa e efeito, para que a gente possa realizar as nossas tarefas que temos que cumprir na presente existência, sejam elas vinculadas a resgates passados que temos que cumprir, sejam elas vinculadas a trabalhos que nós nos comprometemos como uma forma para garantir a nossa evolução. De qualquer maneira, muitas vezes nós costumamos abandonar os desígnios de Deus. A gente se esquece disso e acaba tomando outros caminhos e não aproveitando as oportunidades que Deus nos oferece. E André Luiz coloca aqui que nós devemos ter esse olhar para os desígnios de Deus, ou seja, para entender aquilo que nós devemos cumprir aqui, e ele nos orienta que seja feita através da oração, ou seja, que a gente use o momento da prece, um momento em que nós podemos refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada, um momento em que nós podemos ter a inspiração que vem do mundo maior para nos orientar diante das atitudes, diante das decisões que nós devemos tomar durante a nossa vida. E na sequência ele vem dizendo, então a gente se coloca sobre os desígnios de Deus através da oração e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. A culpa, ela é um sentimento muito penoso, muito danoso para todos nós e habitualmente nós trazemos muita culpa dentro de nós. Por quê? Porque nós ainda somos seres muito orgulhosos e este orgulho que nós trazemos, ele acaba nos cobrando de uma maneira negativa, de uma maneira nociva, as nossas imperfeições. Nós não somos seres perfeitos ainda. Um dia nós alcançaremos a nossa perfeição, mas neste momento ainda somos seres imperfeitos que estamos caminhando e é muito importante que a gente tenha essa consciência. E nós vamos errar, nós cometeremos muitos equívocos ao longo da nossa jornada e esses equívocos, eles têm que ser compreendidos pela nossa parte, a gente precisa aceitá-los, entender que nós somos assim e que diante de cada equívoco a gente deve se responsabilizar por aquilo e procurar fazer melhor. Então, como que nós vamos corrigir aquilo que nós fizemos de errado?
como que a partir de agora fazemos melhor para não recair nos mesmos erros do passado. É uma postura diferente do que ficar se culpando, como habitualmente é o que a gente faz. E André Luiz, em outras oportunidades, já nos ensina de uma maneira muito clara que o sentimento de culpa está fortemente associado ao adoecimento. A gente adoece quando a gente traz a culpa. Por isso que a gente precisa buscar este equilíbrio mental e espiritual para que a gente não adoeça, para que a nossa saúde seja preservada. Segundo item, dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Vejam, é muito importante que a gente faça isso. Por quê? Porque isso nos traz paz interior quando a gente está dando o melhor de si, quando a gente faz tudo aquilo que a gente pode, todas as nossas forças, quando a gente se dedica àquilo que nós estamos fazendo, a nossa consciência estará sempre tranquila porque fizemos o melhor dentro de todas as nossas possibilidades. Pode ser que nós não tenhamos tomado a melhor decisão ou tido a melhor atitude, mas fizemos o melhor para aquele momento dentro das nossas possibilidades. E isso tem que deixar a nossa consciência tranquila em saber que nós nos esforçamos para aquilo. Terceiro item, manter o coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Esse é um grande desafio para todos nós também, que é justamente nós termos uma harmonia, ou seja, nós conseguirmos caminhar em todas as nossas dimensões de maneira igual, de maneira conjunta. Então ele fala coração e mente, atitude e palavra, atos e modos, ou seja, que a gente deveria ter uma coerência dentro de tudo isso. Muitas vezes nós não temos coerência diante disso. Muitas vezes, por exemplo, a gente está pensando em alguma coisa, mas está fazendo outra completamente diferente. Estamos muitas vezes nos comportando às escondidas, entre aspas, coloco aqui, porque perante Deus e perante a nossa própria consciência é impossível a gente esconder qualquer coisa, mas muitas vezes a gente está fazendo as coisas às escondidas, achando que ninguém está vendo e que está tudo certo, porque ninguém viu. Ou seja, perante os olhos da sociedade, a gente estaria agindo ainda de maneira correta, porque ninguém está vendo aquilo que estamos fazendo. Mas ele coloca aqui que é justamente o contrário. A gente tem que lembrar que a gente tem que estar equilibrado, a gente tem que estar, vamos dizer assim, em paz com a nossa própria consciência. Então, as nossas atitudes, palavras, pensamentos, sentimentos, eles devem caminhar de uma maneira coerente. É claro que muitas vezes a gente pode estar diante de uma situação assim, puxa vida, tem uma determinada pessoa que eu não gosto dela, não tenho afinidade, ou uma pessoa que talvez possa me maltratar, possa me ter feito algo de ruim. E aí quando eu encontro com essa pessoa, a vontade que eu tenho é de esganar essa pessoa, ou a vontade que eu tenho é de xingar, de extravasar aquele conteúdo negativo que eu trago dentro de mim, mas eu não faço isso. Eu tento me conter, eu tento tratar bem essa pessoa, eu não estaria sendo incoerente com os meus pensamentos e sentimentos? Nesse caso, não. É diferente, por quê? Porque nesse caso eu identifico que a minha postura seria inadequada perante as leis divinas e eu estou me esforçando para melhorar aquilo que eu tenho dentro de mim para que eu me comporte melhor. Então é diferente. É diferente quando a gente está desconectando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, daquilo que a gente faz, das nossas atitudes, quando isso é para encobertar situações ou para simular situações. Então é um contexto completamente diferente que a gente precisa compreender. Quarto item, ele diz o seguinte: servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja ao alcance de suas forças. Isso também é desafiador para nós. Servir desinteressadamente. Quase sempre as nossas ações sempre são feitas pensando naquilo que nós ganharemos em troca. Mas isso é algo que Jesus já nos ensinou muito, que a gente deve fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, de maneira completamente desinteressada.
que a vossa mão direita não saiba o que fez a vossa mão esquerda, ou vice-versa. Por quê? Porque não interessa que a gente receba nada em troca. A nossa troca, vamos dizer assim, o nosso prêmio, o nosso benefício do bem que nós estamos fazendo ao outro é ver a felicidade do outro, que é o item seguinte que ele coloca, o item 5, regozijar-se com a felicidade do próximo. Vejam bem, é ficar feliz porque eu estou vendo o outro feliz. Isso é um treino que a gente precisa fazer para nós, porque é muito salutar. Isso promove muito equilíbrio íntimo da nossa parte e, consequentemente, isso vai promover saúde. 6º item, esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Ou seja, a gente não deve valorizar quando a gente escuta alguém falando mal de outra pessoa, quando a gente escuta alguém ou lê em algum local alguém com algum comentário pejorativo, denegrindo ou maledicendo as pessoas. A gente tem que sempre tomar muito cuidado, evitar isso. Se a gente ouve, é claro que a gente não vai poder interferir muitas vezes no que as outras pessoas estão falando, mas a gente não deve ser um propagador daquilo, a gente não deve fomentar esse tipo de comportamento, e pelo contrário, a gente tem que ficar, se a gente não pode agir naquele momento bloqueando aquilo que a pessoa está dizendo, a gente pode pelo menos não ser um propagador e cancelar aquela corrente, romper essa corrente de negatividade que possa estar sendo transmitida nesse momento. 7º item, acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Vejam que interessante isso, acrescentar alegria e esperança, ou seja, a gente pode levar isso para as pessoas. Aliás, isso é algo que nós podemos dar tranquilamente, Não há ninguém neste mundo que não possa transmitir ao outro alegria e esperança, porque isso nós estaremos dando aquilo que nós trazemos na alma. Não precisa de ter bens materiais, não importa se é rico, se é pobre, não importa a sua condição, aonde você vive. Dar alegria e esperança ao próximo é a nossa maior riqueza que estamos transmitindo. E isso é muito importante, que a gente aprenda a dar aquilo que verdadeiramente nós temos, que é o que nós podemos trazer na nossa alma, e a gente deve distribuir alegria e esperança a todos. 8º item, admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. Também uma postura muito interessante perante a vida, que é sempre estimular a qualidade das pessoas que estão à nossa volta. A gente muitas vezes acaba tendo comportamentos completamente inadequados, bloqueando muitas vezes os potenciais das pessoas que nos cercam. Quando a gente percebe que alguém é bom em alguma coisa, que tem um potencial grande naquilo, a gente deve estimular essas pessoas a trabalhar isso, a desenvolver isso, porque isso pode ser muito importante para aquele indivíduo e a gente vai estar promovendo um bem muito grande. E promover um bem muito grande promove, consequentemente, saúde para todos nós. É muito interessante porque atualmente nós já comentamos isso em programas anteriores, que atualmente existem muitas pesquisas científicas que mostram que essa postura de fazer o bem ao próximo, essa atitude voluntária de você querer ajudar o outro sem esperar nada em troca, sem querer receber nada em troca disso, é uma postura altamente promotora de saúde. As pessoas que trazem isso, elas têm um bem-estar espiritual, emocional muito maior do que as demais e, consequentemente, acabam sendo menos portadoras de doenças orgânicas. Suas doenças geralmente são mais controladas, são mais fáceis de controlar, elas precisam de menos medicação para alcançar os seus objetivos. Então é muito interessante essa postura, que é algo que Jesus já nos ensinou de uma maneira muito enfática. 9º item,
olvidar motivos de queixa, sejam quais forem. Olvidar, ou seja, esquecer motivos de queixa, sejam quais forem. Ou seja, a gente já também comentou isso em outros momentos, a lamentação, ela é um problema para nós. A gente tem que evitar a lamentação. E muitas vezes a gente entra nesse circuito, quando a gente ouve pessoas se lamentando, a gente começa a se lamentar também. E a gente deve evitar isso. A lamentação, ela não é boa, ela não ajuda em absolutamente nada. Uma coisa é nós apontarmos um problema e procurarmos um modo de solucioná-lo, de resolvê-lo, de lidar com eles. Outra coisa é a gente cair nesse vício de ficar se lamentando continuamente, que é algo que não traz nenhum tipo de benefício para nós. Pelo contrário, como o próprio André Luiz nos afirma no livro Nosso Lar, isso é uma enfermidade, de curso laborioso e tratamento difícil. E por fim, item 10, ele traz para nós: viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, no próprio burilamento e na própria corrigenda, de tal modo que não seja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Vejam que interessante, ou seja, nós trabalharmos, quer dizer, todos esses itens que ele vai trazendo são ferramentas para que a gente possa trabalhar o que a gente tem dentro de nós, trabalhar aquilo que nós sentimos, que nós pensamos. E quanto mais a gente trabalha esses nossos sentimentos e comportamentos e pensamentos, menos a gente vai se incomodar com as dificuldades do nosso próximo, menos a gente vai se sentir ofendido, menos a gente vai se queixar e, consequentemente, isso nos trará muito mais equilíbrio emocional, espiritual e, consequentemente, muito mais saúde. Fica aqui para a nossa reflexão. Quem desejar, então, ler esta mensagem novamente, está no livro Passos da Vida. Muito interessante a gente rotineiramente lembrar desses conceitos que André Luiz nos traz, que são fundamentais para a nossa saúde. Tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz. Que Deus nos abençoe.